Fala TD, este é o primeiro dia da ATD 2025, direto de Washington, aqui nos Estados Unidos, e a gente precisa entregar para vocês um grande resumo do que aconteceu aqui e o que a gente consegue perceber já de resíduo de aprendizagem que a gente pode inclusive levar para o Brasil para aplicar. Quero começar aqui com Igor, que está com a gente, como sempre. Que bom que a gente está por aqui. E eu preciso que você comece contando aquele primeiro momento do dia que a gente viu ali as pessoas reunidas e que você subiu no palco. Que momento foi esse? Bom, o dia, o congresso começa com essa orientação internacional. Então, é uma orientação que a ATD propicia para as pessoas que estão indo pela primeira vez. Eles fazem em dois momentos diferentes, um para os participantes americanos e um para os participantes internacionais. Então, é o momento da gente reencontrar e encontrar a comunidade global que está participando do evento, né? Então, como eu já venho há bastante tempo, eles sempre me chamam para dar algumas das dicas de como aproveitar, porque tem muito conteúdo, tem muita informação, como fazer essa curadoria, como fazer essa escolha, né? Como estruturar e organizar para aí sim poder levar conteúdo de volta. E a gente já sabia que você era super requisitado, agora a gente está tendo mais certeza ainda nessa ATD. E é interessante saber que, então, logo depois desse primeiro grande encontro, que as atividades começam por aqui e a gente fica ali, o que eu vou fazer? E, de verdade, aqui entre nós a gente se separou. Eu, pelo menos, acho que eu não estava com nenhum de vocês em nenhuma atividade. Então, eu queria que vocês começassem a resgatar. Como é que foi o seu dia? Por que você escolheu determinada atividade? O que te chamou a atenção? Vamos lá, Marcel? Claro. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Acho que foi um dia de grandes insights, muitos aprendizados. Estive, inclusive, numa primeira atividade junto. A primeira atividade a gente foi junto, coincidiu. Juntos. E eu escolhi essa atividade porque falou muito do conceito in the job versus on the job. O que acontece, Elis? É muito comum quando a gente fala em processo de aprendizagem, a gente vai trabalhar em uma empresa e você é obrigado a aprender algumas coisas daquela empresa para poder exercer a sua profissão. Mas as pessoas nunca olham a empresa como fonte de conhecimento e o processo de aprendizagem indiferente da sua atuação, indiferente do que vai acontecer. E o que nos impede, muitas vezes, de fazer isso? E passa a ser um papel da liderança, principalmente de você também que está aí nos assistindo, que muito mais do que você conhecer técnicas, ferramentas, conteúdo, como é que está a intencionalidade, que a gente hoje tem que desenvolver as nossas atividades do dia a dia? Porque eu faço muitas vezes por fazer. Agora, qual é a minha intenção positiva dentro desse processo? Até onde eu tenho interesse genuíno no outro? Até onde eu deixo de pensar só no processo que a pessoa tem que fazer e olho para o impacto, a transformação que eu pretendo gerar nessa pessoa, indiferente do que venha acontecer. Então, é muito mais uma questão sentimental que falta hoje dentro das empresas do que simplesmente a gente conhecer conteúdos ou técnicas efetivas para a gente poder se desenvolver. Teve um insight também que foi muito legal dessa atividade, que assim, o on the job é aquela coisa, se vira e faz, e a pessoa aprende no processo. O in the job é a intencionalidade para fazer isso. Como que a gente consegue estruturar e curtir esse processo? Porque às vezes a gente entra numa tarefa para fazer, a gente está pensando no fim dessa tarefa. E se a gente aproveitar o durante da tarefa, o que está acontecendo para pegar todos esses momentos de aprendizado? Então isso foi muito legal. Vou puxar o gancho aqui, porque começando pelo final do dia. Eu escolhi várias temáticas diferentes, então foram 5 temáticas diferentes, e a última foi sobre a liderança de uma forma diferente. Por quê? Porque você normalmente precisa, no mundo organizacional, gerar resultado, garantir execução, mundo veloz. E aí o que a gente trabalhou lá foi como é que a gente desacelera para que a gente possa ir mais rápido, com mais consciência, com mais consistência. E a gente parou agora aqui para desacelerar um pouco, refletir sobre o nosso dia, que foi muito intenso. Então, produzir conteúdo pensando em como é que a gente pode ampliar nossa visão com o que a gente viu é muito interessante. E aí eu passei por várias. Então, escolhi uma ligada ao universo comercial, só que com um olhar de desenvolvimento, unido à inteligência artificial e microlearning, aprendizados mais curtos. Fui para uma outra para entender o que estavam fazendo, e aí eram alguns orientais trazendo o que está acontecendo do outro lado do mundo com a inteligência artificial também no nível um pouco mais avançado. E aí eu tive a oportunidade de olhar
numa outra apresentação sobre fatores que garantem efetividade de treinamento. E aí quando eu olho para tudo isso, eu falo, puxa, a gente tem um lado que é o lado da tecnologia, da necessidade que as pessoas têm de acessar tudo isso para potencializar os seus resultados e conseguir curtir esse processo. Então, eu mesmo, durante a apresentação, encontrei um colega e comecei a mostrar para ele como é que eu estava usando a inteligência artificial para me ajudar a organizar os conteúdos. E ele saiu de lá mal. Ele falou, cara, eu estou me sentindo atrasado com o que você está fazendo aí. Eu falei, puxa, eu também quando olho algumas coisas que estão fazendo, eu me sinto atrasado. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente vem andando, conversando, né, um colega aqui do grupo. E aí eu falei, agora pensa se você já tem muito sucesso no seu negócio, que é um dos experts aqui, colega nosso aqui de profissão. E imagina se você olhar não para o copo meio vazio, para o copo meio cheio. Se você aplicar algumas das coisas que você está aprendendo aqui e me ensinar algumas outras, quanto a mais você não vai poder ter de efetividade. Então, a gente tem que ter a clareza de tudo que tem disponível, de fazer escolhas. Escolhas conscientes do que a gente vai consumir. Claro que a tecnologia nos ajuda a acelerar do ponto de vista de conseguir organizar algumas informações. A gente está usando a inteligência artificial para nos ajudar aqui a fazer a curadoria do conteúdo. Então foram várias coisas, e aí tem alguns aspectos mais técnicos, que eu vou, estamos até escrevendo aí alguns artigos para a gente publicar com dicas muito práticas. Verdade, esse conteúdo que a gente está falando mais por cima aqui, a gente está colocando no blog também para o pessoal acessar. Teve uma fala nessa primeira palestra que fala sobre a inteligência artificial, de como usar essa inteligência artificial, não para fazer as coisas, e sim para aprender a fazer as coisas, colocar o aprendizado no meio, porque a gente tem mais chance de não ser substituído simplesmente pela inteligência artificial quando a gente usa isso como realmente um superpoder de potencializar os aprendizados e não simplesmente para fazer o trabalho simplesmente feito, né? Então, aprender no processo é importante. Eu anotei aqui numa das palestras sobre IA, que foi um pouco mais técnica, sobre os 3 níveis de maturidade do uso da inteligência artificial. E aí o nível 1 tem a ver com eficiência no design instrucional, ou seja, no desenho de soluções de aprendizagem. E aqui a gente usa a inteligência artificial como copiloto da nossa atuação, como se tivesse ali mais poder para ganhar mais velocidade. Não estou nem falando só de qualidade, também tem isso. E isso tem muito a ver, vou pegar aqui as anotações, que tem muito a ver com ganho de escala, ganho de produtividade, esse primeiro nível. Quando a gente vai para o nível 2, já tem a utilização da inteligência artificial com o envolvimento do aprendiz. Foi o que ela chamou lá, o envolvimento do aprendiz, ou seja, quem precisa aprender alguma coisa, qualquer um de nós precisa aprender alguma coisa. E aí já é um nível onde você tem uma interação com o uso de chatbots, com feedback personalizado em tempo real. A gente tem feito muito isso, né, já no Brasil, mas ainda não com muita profundidade, porque nem todo mundo está preparado e aberto a isso, mas a gente já tem dado alguns passos. E o nível 3 é quando a gente usa a inteligência artificial, que ele chamou, como aprendizagem mais fluida. É onde tem aqui a integração, até anotei o que ela falou, integração total ao fluxo de trabalho. O colaborador aprende, olha que interessante, sem perceber que está interagindo com uma IA, recebendo apoio no momento exato que ele precisa. Então a gente vai chegar nesse momento para que a gente possa ter inteligência artificial ajudando a gente com coisas que facilitam para a gente fazer o quê? Se conectar. E aí volta ao que você trouxe, que tem a ver com essa ambivalência. Acelera a tecnologia e ao mesmo tempo respira, presença, se conecta. Então isso foi o que ficou para mim do dia de hoje. Deixa eu trazer um ponto, até conectando com o que o Carlos trouxe, isso tem a ver com a segunda palestra que eu assisti, que fala de como as equipes hoje são solitárias quando a gente pensa no processo de desenvolvimento, porque isso cabe muito ao colaborador, ao profissional, que fica muito refém de pensar, puxa, mas a empresa não me treinou, eu não tive um coach, eu não tive um mentor, ninguém me deu a direção. Mas quando a gente fala em aprendizado, eu acho que o primeiro passo é a mudança de mindset, é a gente mudar a nossa forma de pensar, né? E a gente assumir esse protagonismo para buscar formas diferentes de aprender nos diferentes canais. E hoje, cada profissional ele é dono da sua própria carreira. Então, se você se sente sozinho dentro da sua empresa, eu acho que cabe você abrir a sua mente para pensar no impacto que você quer gerar na sua carreira
e evoluir no sentido de imaginar, puxa, eu quero aprender tal coisa, aonde eu vou buscar informação? Se a empresa não me oferece, como é que eu posso assumir esse protagonismo, ir lá e fazer o negócio acontecer? Então, eu acho essa questão de cada um assumir a responsabilidade, não ficar refém da tecnologia e fazer acontecer, é uma mudança de drive que cada vez mais, quem não tiver isso vai perder espaço. É uma questão de compartilhar essa responsabilidade, né? Deixa eu te falar, eu tô curioso para ouvir a Elisa aqui. Tá curioso? Eu tô. Bom. Você não vai ser só entrevistadora. Eu fiz 3 sessões, participei de 3 e se conecta muito com o que vocês disseram, a questão da liderança, porque eu fui numa palestra de liderança autêntica e eu achei bem interessante que ele trouxe uns dados aqui, vou até colar, ó. 90% dos líderes acham que são autoconscientes, só que só 10% realmente são. Então ele até fez uma brincadeira, uma pergunta, quem aqui tem autoconsciência? A maioria levantou a mão, então, mas na realidade só de 10 a 15% que as pessoas são autoconscientes. E ele disse que, infelizmente, a maioria dos programas de T&D não consideram tempo para que a liderança se autoconheça e que isso é extremamente necessário para você conseguir fazer essa escala que ele chamou de know, show e grow. Então, know é quando eu vou conhecer, aí depois que eu me conheço eu consigo me mostrar, e aí ele trouxe bastante conceito sobre personal branding, de você criar a sua marca pessoal, e a partir desse caminho é que você consegue potencializar a sua liderança. Então isso foi bem interessante, bem provocativo, e até trouxe aí nuances do que a gente tem aplicado, de que a gente fortalece o autoconhecimento, mas que talvez ainda assim a gente tenha mais oportunidades de mergulhar. E as outras 2 eu nem tinha escolhido, mas aconteceu, e eu acho que quero até que o Igor comente sobre isso, que é algo meio comum, a que a gente escolhe e depois quando vai ver muda, que foi uma sobre conflito, que foi bastante interessante também, e a última foi sobre a memória do aprendizado. Como é que eu faço para reter de verdade esse conhecimento e não só parecer que eu tô passando alguma informação. Quero que vocês continuem complementando aí. Igor, é comum isso? A gente escolhe uma coisa e depois não acontece? Comigo aconteceu hoje, assim, bastante até. Então a gente entra na sala com uma expectativa, né? E a hora que começa, não era bem isso, não funcionou. Eu entrei numa de empatia, de trazer o fator humano para os treinamentos, mas estava falando de construção de perfil para aí sim montar um design instrucional, coisas bem básicas, não tinha nenhuma novidade nesse sentido de trazer a empatia, de como fazer a humanização e comparar isso com processos de inteligência artificial, por exemplo. Então, é super natural. Puxa, não é isso que eu estou esperando, levanta, vamos para outra atividade. E às vezes a melhor atividade é aquela que você não escolheu. E isso acontece com uma grande frequência, né? A gente, puxa, escolheu, fez a curadoria, de repente a melhor atividade está na sala do lado. Troca e vai. Então é importante dar chance ao acaso também. Dar chance, né? Ao acaso. E aí tem o social learning, né? O aprendizado social. Então Perfeito. Teve uma palestra que chegou uma hora e falou, nossa, tô cansado, porque o dia inteiro escrevendo, anotando, conversando, vou lá tomar um café no Global Village, onde normalmente fica ali os brasileiros, as delegações. Sentei lá e encontrei um colega. Ele, pô, cara, preciso bater um papo com você, vamos marcar de repente um dia a gente almoçar, tô com alguns desafios aqui, de alavancar o negócio, aí depois começamos a conversar, e chegou, sentou um outro, né, profissional referência aqui também do mercado, daqui a pouco a gente estava conversando sobre modelos de gestão, olhando para o nosso negócio de treinamento, em que nível de maturidade a gente está, falando de desafios, né, um dizendo, puxa, quando você vai crescer na empresa, ao contrário do que você acha que vai ficar mais tranquilo, você tem mais desafios, e aí, tomo decisão de expandir meu negócio, não tomo? Então, a gente começando a falar sobre como desenvolver um negócio de T&D, porque aqui não tem muita trilha de como você empreender na trilha de T&D, falando de business do ponto de vista como estruturar o seu negócio. Tem como é que a gente ajuda as empresas, as organizações nesse sentido. E como a gente está aqui com vários brasileiros, encontra várias pessoas de vários lugares do mundo, a gente acaba trocando muita experiência. E esse acaso, o Igor estava lá, né, do lado, depois eu acabei mudando o tema da minha palestra e fui com um colega e fomos conversando e tudo mais, foi super legal, acabei indo para uma outra palestra de liderança muito bacana. Carlos, acredito muito nisso e queria puxar para o Marcel, que também, assim como eu, a primeira vez aqui na ATD, daquilo que você imaginava, o que de verdade se realizou?
primeira vez literalmente é inesquecível, né? Eu sempre acompanhei a TD, né? Mesmo do Brasil, as palestras, as novidades. Sabia que era grande, sabia que tinha muito conteúdo, muito aprendizado, mas eu não imaginava o tamanho disso. Né? O quanto o nosso mercado é gigantesco, o quanto existem diversos elementos para a gente poder desenvolver e o quanto existe de profissionais no mundo afora buscando essa capacidade da gente poder se transformar e quanto que esse networking vai ser muito valioso. Então, eu saio acima da minha expectativa nesse primeiro dia. Só o primeiro dia. Só o Até primeiro nessa dia. parte de networking, Igor, acho que isso é uma fala muito importante sua. E completando também só um pouquinho, uma coisa que o Marcel falou perfeitamente e falar o quanto o Brasil está alinhado com o que acontece em qualquer lugar do mundo. Então os profissionais que a gente vê aqui interagindo, falam assim, pô, isso pode acontecer, isso eu falo em todos os momentos, falo muito e gosto de repetir, porque o que a gente faz aí no Brasil precisa estar aqui, precisa estar sendo compartilhado aqui na TD também, né? E o que você perguntou da questão do social, o conteúdo, a gente está... Vocês estão tendo acesso a esse conteúdo mesmo sem estar aqui, né? Tem blog, tem os artigos, mas o social, essa interação que a gente faz, a conversa, isso que vai continuar os eventos, participação de eventos assim, tão relevante. O conteúdo ainda está disponível, mas a forma de aplicar as possibilidades desse conteúdo, a gente vai conectando com essas interações, com essas conversas. Então, estou super animado aí para os próximos dias. Quero trazer a última rodada aqui do que vocês aprenderam. Vou começar por mim, depois vai com vocês e a gente manda um tchau, tá? Da palestra de conflito, trouxe que a gente tirar aquele drama do vilão, que também é muito do que a gente fala na Brevent, tira o drama do vilão, e eles colocaram lá 2 cadeiras e falaram assim, você precisa virar a cadeira para poder resolver, porque de costas você está rendido. Então é muito melhor você ser o primeiro a virar a cadeira para poder resolver esse conflito. E a última, que foi no pain, no gain, que é aquela grande frase famosa para a gente ir para a academia, ligada ao conceito do aprendizado, porque se não doer um pouquinho, se a pessoa não se incomodar, se ela não perceber que talvez ela não está aprendendo de uma maneira tão rápida, ela não gere depois o resíduo da memória do que ela aprendeu. Então isso ficou bem marcado para mim, para a gente de verdade pensar no nosso programa de treinamento com pedaços que façam as pessoas sentirem que talvez ela não está com aquela bola toda, sabe? Que não é assim, fez uma dinâmica, tô ótimo, consegui, aprendi. Não, aquele incômodo de não foi possível agora, não tive uma super performance imediata, é que vai me fazer, no médio e longo prazo, com ações de sustentação, fazer esse aprendizado de verdade reter. E vocês, qual o que mais que ficou aí pra gente ir logo para o segundo dia? Bom, deixa eu já começar por mim, que é a primeira vez, né? Eu acho que essa questão da intenção, né, por trás de qualquer técnica, qualquer ferramental. Ah, Marcel, isso é básico, mas a gente não vê isso acontecer nas empresas. Muito mais do que pensar nas atividades de transformação, mas é pensar nas diferentes formas que a gente tem para poder impactar o ser humano, e isso muda da água para o vinho, né? Inclusive, em uma das palestras falou-se muito, puxa, a gente quer o mentor, a gente quer o coach, a gente quer as metodologias tradicionais de aprendizagem, só que isso muda completamente de uma forma muito rápida, e o profissional de T&D, ele tem que acompanhar essa evolução, porque senão ele vai perder muito espaço. Daqui a pouco daqui 1, 2, 3 meses, talvez essa conversa já não faça tanto sentido, já tem outros métodos aí para a gente poder evoluir. Então eu saio com esses 2 elementos aqui que são bem interessantes. Insights finais do Igor? Bom, vamos lá. Eu vou falar da última atividade que eu participei hoje, que fala sobre inteligência emocional na era de inteligência artificial. Eles pegaram o último relatório do Fórum Econômico Mundial com as 5 principais competências do futuro. 4 delas são sobre inteligência emocional. Então, que são motivação e autoconhecimento, criatividade, liderança e influência social e resiliência. E aí ele deu uma estratégia para cada uma de como desenvolver isso com uma prática para poder navegar nesse momento de grandes mudanças. Motivação e autoconhecimento. Reforçar os seus valores, ter consciência e aplicar a questão dos valores, porque aí você consegue ter propósito no que você está fazendo. Criatividade, ele trouxe um conceito de flow, que é super legal, e aí como estimular e como chegar nesse flow.
para usar uma roda de emoções que ele traz para identificar e tangibilizar essas emoções e aí sim entrar nesse modo de flow. E liderança e influência social para reavaliar as histórias que você conta para si mesmo, entender quais são essas histórias e como que você consegue construir histórias melhores a partir desse contexto. E a resiliência, ele falou assim, resiliência, não tenha vergonha de pedir ajuda, criar um plano de pedir ajuda quando você está com muito desafio. Então, acho que foi um resumo bem legal desse modelo. Então vamos pedir ajuda aqui para o Carlos Cruz, para ele contar o que mais que ele aprendeu. Inconvencional. Foi a última do dia, sair do copy-paste, ou seja, do copiar e colar. Como é que a gente coloca intencionalidade, usa de inteligência emocional, reconhecendo os seus valores e quebrando padrão, porque é isso que vai fazer a gente evoluir, se desenvolver. E foi muito legal esse dia. Obrigado pelo dia de hoje. Valeu, foi muito bom. Maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada e com Excelente, muita Liz. intencionalidade que a gente está fazendo tudo isso daqui para quem está nos acompanhando aí no YouTube, Instagram, blog. A gente agradece muito vocês, espero que vocês tenham de verdade aproveitado todo esse conteúdo e sabendo com certeza que amanhã a gente vem com mais resumo, com mais insights, com mais notícias e com mais cobertura desses brasileiros aqui quase que causando em Washington, tá bom? Até mais, tchau, tchau.